mas eu acho que a gente tem que ter um lugar de destaque, não porque somos mulheres, mas porque realmente somos diferenciadas, porque somos competentes no que fazemos, né? Eu nunca quis ter uma oportunidade porque sou mulher. Eu quero ter as oportunidades porque sou competente naquilo que faço. Olá, pessoal. Começa mais um programa Biografias. Aqui é história na veia, história pura, história para motivar, para realmente fazer com que você se sinta mais fortalecido, mais bem preparado para enfrentar, né, essa rotina nossa, esses problemas e principalmente os desafios. Mas, claro, transformar desafios também em oportunidade. E hoje o tema é fantástico, um tema que muitos têm abordado, mas é importante ouvir daquela pessoa que enfrenta e vence nessa trajetória do empoderamento feminino. Por isso, temos muita alegria em receber aqui a Kátia de Boer, ela que é diretora comercial da Safe Care e também CEO da Safe Group, que é uma empresa com 20 anos de atividade, olha só, hein, responsável pela gestão de saúde de mais de 100 mil vidas. Kátia, que alegria tê-la aqui no programa Biografias. E olha, já estamos aqui super ansiosos para conhecer um pouco da sua trajetória. Tudo bem contigo? Tudo bem, eu que agradeço o convite aí, né, para contar um pouquinho, me sinto honrada, né, em saber que de alguma forma a gente pode agregar, inspirar os jovens que estão chegando aí no nosso mercado, com muita sede de crescimento, de empreendedorismo, e as mulheres também, né? Você falou bem, Kátia, porque alguns falam que é um confronto de gerações, né? É um encontro, né? Uma transformação, né? Cada um procura compartilhar com aquilo que sabe, com aquilo que conhece, com a novidade, com a realidade. Enfim, é muito importante realmente que as gerações passem, né, a atuar conjuntamente. Bom, eu sei que a gente roubou você lá do Sul, né? Isso eu já pesquisei. Então, conta como é que veio parar aqui em São Paulo. Realmente, como você falou, eu sou sulista, família toda gaúcha, tá? Acho que está no sangue essa questão de desbravar aí novas fronteiras, né? Nasci em Curitiba, tanto eu quanto a minha irmã, que é a minha sócia também, que estamos aí, como eu digo, num casamento há 20 anos, né? A Safe Group vai para 22 anos, né? Agora em março de 2022. E realmente é uma história curiosa, porque uma dos familiares da minha família paterna morava em Santos. E eu, desde jovem, sempre passava férias em Santos, né? E aí eu tinha o quê? 14, 15 anos, e essa minha tia já tinha uma certa idade. Então, a gente, com a adolescência, né? O mundo parece que vai terminar, a gente quer descobrir. E Curitiba, quando nós morávamos lá, sempre foi um lugar muito frio, né? Por ser frio, é tudo mais fechado, é mais complexo, enfim. Apesar de ser uma cidade maravilhosa, pessoas encantadoras, tudo, mas o frio deixa as pessoas mais reprimidas. E aí eu gostava muito de lugar com praia, eu sempre gostei de mar, né? Coisas ligadas ao mar, à água, desde pequenininha. E aí eu sempre dizia para essa minha tia, eu dizia, olha, o dia que eu tiver oportunidade, eu venho morar em Santos, né? E ela, um pouco assustada, dizia assim, não, mas Santos não é tão bom assim, é que você está vindo de férias. Eu falei, não, você pode ficar tranquila, eu não venho morar com você. Eu vou dar um jeito e vou me virar. Isso virou um sonho para mim. A minha mãe ficou viúva muito cedo, com 32 anos. Eu perdi meu pai com 9 anos, a minha irmã tinha 2. Então, eu, como irmã mais velha, sempre fui abrindo caminho também. E aí foi que eu consegui meio que convencer a minha mãe. Eu disse, olha, já que você mora em Curitiba, por que não morarmos em Santos? Eu acho que eu consigo algumas possibilidades, eu gostaria de morar para lá. Bom, enfim, fomos morar em Santos. E aí a vida começou a caminhar, realmente. Eu, com 17 para 18 anos, comecei a trabalhar no Banco Nacional. Olha que é antigo, hein? E aí, nesse momento, eu já trabalhava com uma área na verdade, produtos de investimento, que eu tinha metas a cumprir, enfim, era bem na área de capitalização, era um produto bem antigo.
E já com 2 anos de trabalho, muito jovem, eu já fui terceira, segunda a nível Brasil, em vendas na diretoria, numa das diretorias do Banco Nacional. Então, ali eu meio que descobri, né, que eu tinha um talento comercial, mas era algo que me encantava, que me preenchia. Eu acho que o contato com as pessoas, você ter oportunidade de cada dia, você conhecer uma história de sucesso, de empreendedorismo, isso vai construindo, inclusive, a tua bagagem pessoal, né? Cada um você tira um pouquinho, às vezes por admiração, enfim, né? Por experiência. E aí foi quando entrou o nosso governo Collor e a coisa acabou, né? Essas atividades que nós fazíamos dentro do banco foram encerradas e o gerente passou a fazer tudo isso. Bom, dali foi realmente a minha perseguição de sonho. Aí uma curiosidade, eu precisava trabalhar, já estava com 20 e poucos anos, e por coincidência eu fui parar na administração da obra de uma embarcação de um famoso advogado tributarista de São Paulo, isso no Guarujá. E aí realmente foi quando eu me deparei com o mundo náutico, comecei a entender toda essa dinâmica que eu nem imaginava como era. E se a gente falar realmente há 20 anos atrás, o mundo náutico era algo bem restrito mesmo. Muito reduzido, é verdade. Exatamente. Então, era um público bem pequeno e graças a Deus, a economia foi se abrindo, foi crescendo. Hoje, quando a gente fala do mercado náutico, ele expandiu, muitas indústrias vieram para o mercado, muitos estaleiros de fora também vieram apostar no nosso país, mas foi um pouquinho da minha história aí, foi quando eu me deparei com bastante pessoas nessa área. E aí, por curiosidade, a obra terminou, e eu falei, bom, agora eu vou fazer o quê? Eu falei, bom, eu continuo querendo atuar na área comercial, mas uma área comercial ligada a banco, né? Alguma coisa de investimentos dentro de banco e coisa assim. Eu tinha criado, na época, um grande relacionamento com um banco bem forte, né? Um banco renomado, e fiz bons amigos. E acabou que, na época, por algum motivo que eu não me recordo, não deu certo uma colocação no banco. Mas, na época, existia a Bradesco Seguros, que fazia parte do conglomerado. E aí foi que eu fui buscar essa oportunidade. E as coisas, elas acontecem, às vezes, num determinado momento, de forma negativa, eu acho que isso fica uma mensagem, e às vezes a gente não aceita, a gente fala, puxa vida, por que isso aqui não deu certo, né? Mas eu sou uma pessoa que eu nunca desisto dos meus objetivos, né? E mesmo quando alguma coisa não vem da forma como eu imaginei, eu procuro fazer daquela forma negativa ou daquele não, algo mais criativo, algo que me impulsione para uma coisa melhor ainda. E aí eu sei que na época que eu estive com o superintendente da Bradesco, olha, Kátia, agora nesse momento, a gente tem uma vaga na Bradesco Seguros, e aí eu lembro que eu tive algumas situações no Rio Grande do Sul, de Curitiba, Rio Grande, quando eu voltei, eu era muito jovem, e aí acabou que atrapalhou a minha admissão dentro da Bradesco Seguros, né? E essa admissão tinha que sair até às 14 horas, e acabou não dando certo. Falei, puxa vida, e agora, né? O que eu faço? E aí ele brincou ainda comigo, apesar de eu não ser gaúcha, ele dizia assim, gaúcha, tem uma coisa aqui para você. Você não vai entrar na Bradesco Seguros, mas eu tenho aqui 2 possibilidades de você atuar numa corretora de seguros, você escolher, tem uma ou outra, e você trabalhar na área de seguros. Eu falei, bom, eu preciso e eu quero, né? Aí acabei escolhendo uma determinada corretora, iniciei a minha trajetória em uma agência do Banco Bradesco recém-inaugurada, com a gerente, iniciamos o processo de inauguração da agência. Agência fresquinha, eu na parte de seguros e ela tocando toda a agência. No primeiro mês de agência, nós que somos da área de banco, essa questão toda, sempre metas
Isso aí é condição sine qua non. Diretoria liga de manhã e avisa, ó, eu quero essa meta até 17 horas, até meio-dia. Então, não tem tempo frio. Aí, se não bater, e se bater, vem meta nova também, né? Tem essa Exatamente, também, né? aí o desafio dobra. É verdade. E aí, realmente, no primeiro mês, essa agência era ligada à diretoria do banco em Santo André, e realmente no primeiro mês a agência já disparou. Bom, mas a coisa não parou por aí. Quando veio o lançamento do Seguro Náutico Bradesco, lá em 96, 95. Eu falei, puxa vida, né? Eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu fiz grandes contatos com pessoas no momento que eu administrava a obra dessa embarcação, e foi aí que eu comecei a realmente unir as pontas. E aí foi quando a gente realmente, lá em 96, 95, começamos a iniciar uma parceria com a Porto Marina Astúrias, que é onde nós estamos até hoje, né? Exatamente. E aí foi um desafio, viu, Elias? A gente iniciou uma operação, eu sempre vislumbrei as coisas de uma forma macro, trouxe com a Bradesco uma operação para todos os segurados da Marina, e dali começou realmente, paralelo ao banco, o seguro náutico. Mas aí, como você falou, o banco, à medida que você vai dobrando as metas e vai melhorando, as coisas vão tomando uma proporção maior. E aí era curioso, porque toda vez que a diretoria do banco chegava, todo mundo, puxa, mas o diretor está vindo, está chegando. Eu falei, eu não tenho medo da diretoria, porque eu estou sempre com as minhas metas batidas, eu até gosto que vejam e venham me prestigiar. E aí foi curioso, porque cada vez mais eu fui assumindo agências do banco. E nesse momento, eu fui convidada a montar a minha corretora. Convidada assim, olha, eu acho que chegou uma oportunidade, você deveria seguir a sua carreira. Falei, bom, para mim não tem problema, eu acho que é interessante, mas eu preciso continuar com a minha agência, enfim, né? Eu acho que eu construí uma história aqui. Não, isso não é problema. O importante é que você continue no banco batendo as suas metas. E foi quando a gente montou a Safe Bolt, na época, que é a filha, né? Ou melhor, a mãe, né? A Safe Bolt, e aí a coisa começou a tomar uma proporção muito grande, porque a gente começou a ter mais agências do banco, tanto eu quanto a minha sócia, que é minha irmã, e aí a coisa ficou um pouquinho complicada, porque quando você tem a veia muito forte comercial, por mais que você monte uma equipe e você tente replicar todo o seu conhecimento, seu DNA, não é muito simples, né? Então requer muita dedicação. E aí sempre o banco, a gerência, olha, você tem que estar aqui agora. Então eu falei, olha, eu não consigo estar em todos os locais para bater as metas ao mesmo tempo. E aí foi quando nós tomamos a decisão de dar foco total na área náutica, né? E aí foi quando nós iniciamos. E uma dos meus objetivos, quando a gente iniciou a área náutica, foi numa das Fenáguas, que era uma feira, que inclusive é do Hernani Passioni, que faz hoje o Boat Show. Lá atrás era feita no Guarujá, a Fenágua. E curiosa, de uma forma curiosa, quando eu estive no stand da Intermarine, que era e ainda é hoje um estaleiro bem renomado, um dos maiores no Brasil, eu dizia assim, lá atrás, olha, um dia eu ainda vou fazer o seguro de todas as embarcações da Intermarine. Mas eu achei que esse objetivo ele ia demorar um pouco para chegar. E, de fato, eu trabalhei para conquistar esse objetivo, tá? Foi quando, pelos meus 30 e poucos anos, depois de bastante trabalho, prestando bastante trabalho para a Intermarine, atendendo os clientes com bastante cuidado, com bastante customização, com bastante seriedade, muita transparência, foi que na época o CEO, na época o seu Gilberto Ramalho, nos chamou e falou assim, olha, a partir de hoje, vocês passam a atender todos os clientes da Intermarine. Então, o meu objetivo, que eu achava que ia demorar muito mais, chegou muito mais rápido. Então, é mais uma mensagem que eu deixo, assim, que quando você realmente traça um objetivo e que você coloca emoção, paixão no que faz, determinação, transpiração, porque eu digo assim, né?
Hoje as gerações, elas precisam se complementar, né? Eu sou de uma geração que realmente eu tive que transpirar bastante para chegar onde eu cheguei. A gente sabe que hoje os jovens têm uma certa facilidade, porque nós, pais, já transpiramos um pouco, então a gente tenta trazer um pouquinho mais de conforto e tentar facilitar um pouco essa jornada, mas a gente sabe que é muito importante que os jovens tenham em mente que sem foco, sem transpiração e sem persistência, sonhos não são atingidos. Eu quis que você, né, discorresse essa sua apresentação, Kátia, porque você trouxe tantos ensinamentos aqui, né? Já para quem está nos acompanhando. Primeiro, sim, claro, uma fatalidade que mudou completamente, né, os rumos da família, mas a coragem, né, de uma mudança, né, de um centro como Curitiba, cheio de oportunidades, com uma cidade menor como Santos, né, que ali você conseguiu enxergar, né, uma grande pérola, né, que era a parte náutica da cidade, né, atuando ali, né, atuando numa empresa como o Bradesco, se destacando e mais do que nunca, né, tendo essa visão e essa também coragem, volto a repetir, porque muitas vezes, claro, mérito também do teu superior que falou, olha, Kátia, agora vejo que você tem que partir para o teu caminho, né? Estou abrindo a Abrindo portinha uma aqui, porta. né? Para que você voe, né? Dessa gaiola para que você Exatamente. voe. E você Exatamente. com coragem de voar, né? Porque não é fácil, né? Você Não faz, é né? fácil. E abordando até um tema que você colocou no início, o nosso mercado, o mercado náutico, ele é extremamente masculino, né? Principalmente lá atrás, quando nós iniciamos. Então, querendo ou não, a gente sempre teve um desafio, né, de ter toda uma conduta, né, toda uma tratativa muito profissional com os nossos clientes, os nossos segurados. Porque, infelizmente, às vezes, mesmo hoje, a gente no século XXI, toda essa questão do empoderamento da mulher, tudo, querendo ou não, nós temos que ter ainda um ingrediente a mais, né? Sempre a gente diz isso, lógico, tanto o homem quanto a mulher, mas o conhecimento, né? Isso é importante. Então, eu sempre fiz questão, dentro da minha profissão, dentro da minha carreira, ter muito conhecimento, dominar aquilo que eu faço, ter propriedade naquilo que eu passo para os meus clientes, né? E não só por isso, mas também a gente fala de patrimônio, né? Quando a gente fala na área de seguros, você fala, seja uma conquista de uma vida inteira, e não interessa que seja a sua residência, o seu barco, o seu carro esportivo, não vem ao caso, mas foi fruto de um trabalho, né, de muitos anos, muitas vezes. Então, existe hoje na parte segura, isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado e falo muito para os meus colaboradores, seguro é uma coisa de muita responsabilidade, né? A gente sabe que hoje o mercado tem muita gente se tornando corretor, virando corretor, isso me preocupa muito, porque eu comparo a área de seguros com a medicina, né? Na hora que um médico vai operar, né, é difícil, ele não pode chegar assim, puxa, não deu certo, olha, eu esqueci a tesoura, olha, eu não fiz bem feito. Não tem como não fazer bem feito. Ou você faz, ou você faz. Um erro pode ser fatal, né? Na medicina, um erro gera perda de vidas, e nos seguros, você perde patrimônio. Então, isso sempre foi pautado na nossa filosofia. E aí, retomando um pouquinho, só para a gente finalizar a questão da história, e aí foi quando nós começamos, né, e realmente a Safe teve um crescimento aí muito grande na questão do mercado náutico. Nós estamos dentro da Porto Marina há 20 anos, a maioria dos nossos clientes, realmente nós já estamos indo para a segunda, terceira geração, já estão vindo os netos, né, então isso é muito gratificante. Nesses anos todos os nossos clientes sempre foram muito bem atendidos, nós nunca tivemos nesses anos todos nenhum sinistro negado, muito bem assessorados, né? Muito cientes de toda a informação, que isso é super importante,
E por conta de toda essa história, a questão de 4 anos, um pouquinho antes, o mercado náutico mudou o cenário, né? Nós viemos passando por crises, tivemos bastante percalços na área náutica, muita questão de sinistro, então as seguradoras no Brasil tiveram a opção, né, e quiseram recuar. O mercado segurador funciona assim, quando eu começo a ter muita fatalidade, muitas coisas num determinado segmento, eu faço a escolha de não atuar mais naquele segmento. E aí foi o que aconteceu. Então, as seguradoras, a maioria, eu diria que há 4 anos atrás, nós ficamos praticamente sem opção no mercado. E aí, uma carteira de mais de 5, 6 mil segurados no mercado náutico, fazemos como? E aí foi um outro desafio, né? O novo desafio foi o quê? Foi buscarmos uma solução, né, com o mercado segurador fora do Brasil, para que a gente pudesse construir uma nova história, e com muito cuidado. E aí foi o que aconteceu. A questão de 4 anos, nós construímos aí uma operação junto à Liberty Seguros, né, com que hoje é uma das maiores seguradoras do mundo, com uma grande resseguradora, nos tornamos uma plataforma no Brasil. Hoje a Safe, e foi bem no momento curioso, Elias, porque também, 1 ano depois que nós tínhamos montado a operação com os americanos, a Bradesco também desplugou o seguro de embarcações, né? Saiu do mercado. Então, você veja que parece que se abriu uma oportunidade gigantesca, mas também se tinha um outro viés que a gente tinha que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que eu tinha um mercado sendo colocado nas nossas mãos, eu também tinha que ter um cuidado muito grande para que esse mercado continuasse sustentável. Porque quando você fecha um contrato de um risco elevado, você também tem que ter uma responsabilidade muito grande, não só com o lucro, mas também com o que você pode gerar de prejuízo para o seu parceiro, que é o maior, que é a seguradora, né? Então, eu acabo afetando, se eu não tomar esse cuidado, indiretamente os meus clientes. Então, de uma forma muito bacana, nós fomos para o 2º ano de renovação, que eu digo, já estamos indo para o 6º ano de contrato, né? Então, isso hoje, cada vez mais, torna a história real de que realmente nós fizemos a diferença. Nesses 20 anos, foi uma história de muita transparência, de muita dedicação, haja vista que você construir aí uma operação com uma das maiores seguradoras no mundo e você virando uma plataforma, também foi mais um desafio, né? E entre esses desafios, em 2006 também nasceu a SafeCare, que aí tem a ver com saúde, porque, na verdade, Elias, quando você atende esses clientes na área náutica, a maioria são grandes empresários, têm suas incorporações, suas empresas, né? E aí foi quando a gente pensou, falou, olha, a gente tem aí um mercado um pouquinho já cansado, um pouquinho vendo mais do mesmo, e aí a gente queria um novo desafio, foi quando nasceu a SafeCare, e aí a gente pensou em fazer modelos totalmente diferenciados para sair do padrão, e realmente é o que a gente vem fazendo. Então, hoje, saindo um pouquinho do náutico, vindo um pouquinho para a saúde, né? A SafeCare, hoje nós administramos mais de 100 mil vidas, os nossos clientes, já o nosso slogan já diz, a gente de fato cuida das pessoas, então a ideia da SafeCare, quando a gente fala de plano de saúde, realmente é uma dor para o consumidor hoje, porque você depende, às vezes, das instituições de saúde ou das operadoras e seguradoras, e quando você mais precisa, no momento que você está numa internação ou no momento de uma consulta, às vezes você tem uma certa dificuldade de interação. Então, é onde nós desenvolvemos um programa chamado Cuidando de Você, que serve para acolher as pessoas, tá? Isso eu diria que hoje
é o charme dentro da nossa operação. E o destaque, quando eu falo do atendimento concierge nessa operação, Elias, eu não falo só para a ponta da pirâmide, que são os executivos dentro de uma organização, os CEOs, os seus diretores, mas principalmente a gente dá um foco muito grande para a base das empresas, porque é onde a gente percebe que as pessoas têm maior dificuldade, muitas vezes, de se comunicar, seja com o hospital, seja com o laboratório. A palavra acolhimento que você falou cai muito bem, né? Exatamente. A ideia é o atendimento humanizado, não só para os colaboradores, mas é extensivo para a família. Então, além de nós termos aí nos sentirmos muito gratificados por esse atendimento, né, o RH também acaba colhendo esses frutos, porque o RH, ele tem uma missão hoje, sempre teve, muito importante. Com a pandemia, isso tornou mais importante ainda, porque a gente nunca teve que se conectar tanto com as pessoas, apesar de estarmos, né, tão distantes nesse momento tão triste que a gente viveu, mas eu acho que a gente teve muito mais conectado, né, e precisou conectar muito mais. A gente teve que engajar as nossas equipes, por exemplo, nós, quando foi em março de 2020, nós colocamos todo o nosso time em home office, né? A gente não abriu mão disso, primeiro a segurança dos nossos colaboradores. Estamos retomando agora, né, com muito cuidado, com muita paciência, porque a conexão entre as pessoas é super importante, né? É difícil você levar uma organização sem a conexão, sem as pessoas interagirem, por mais que você crie estruturas, por mais que você tente criar o ambiente dentro da sua residência, é diferente. Você vai perdendo o DNA, você vai perdendo aquela energia que você precisa estar do lado do seu colega, do seu amigo, parar para tomar um cafezinho, dar uma risada, desconectar. Então, isso é muito importante, né? Então, nesse momento da pandemia, esse departamento, essa área, o Cuidando de Você, foi uma área que, para nós, foi uma diferença, assim, muito grande. Nós chegamos a atender, Elias, pessoas que não eram nossos segurados, principalmente aqui na região do ABC. A gente tem um foco nas indústrias aqui muito forte, mas acabava que, muitas vezes, a esposa de um funcionário de uma determinada fábrica conversava com uma outra pessoa dentro de um determinado hospital, com uma dificuldade de atendimento, e dizia, olha, você já ligou para esse lugar aqui? Eles têm um atendimento fantástico, eles conseguem resolver. E acabava caindo no nosso colo situações realmente muito tristes na época do Covid, para acolher, para ter notícia de pacientes que não se tinham, para conseguir vagas em hospitais. Então, a gente se dispôs a fazer isso sem pensar se era cliente ou não. Tinha algo muito maior, que era uma vida, que era um ser humano. Então, é muito emocionante, me emociona, me arrepia falar disso, porque é gratificante. A gente, quando mexe com a área da saúde, a gente diz assim, olha, a saúde não tem preço, realmente não tem, tem custo, ela custa muito caro a saúde, né, não tem jeito, mas mais do que isso, é muito legal quando você consegue, sabe, acalentar, acolher um ser humano, porque eu sempre digo assim, nós temos que nos colocar no lugar do outro, é a famosa empatia, como é que eu gostaria de ser atendido? E é isso que a Safe faz, sabe, Elias, com muita propriedade, com muito carinho. Então, assim, só para conectar as histórias, né, a gente trouxe para a Safe Care esse DNA de atendimento que a gente fazia no Náutico para o CEO de uma grande organização. Só que hoje a gente faz, não interessa quem quer que seja, é para o operário, principalmente para ele, nós vamos fazer, né? Para a família dele, nós vamos fazer. Olha, dentro disso, já dá para ver assim, a missão do empreendedor que você traz também, porque a tua empresa, renovar é uma obrigatoriedade, crescer é uma obrigatoriedade, né? Mas redirecionar os negócios, né? Muitas vezes acontece do dia para a noite, como você citou bem, você fez isso, né? Com
com agilidade, né, com competência na tua empresa, porque pelo que você traz, isso também faz parte da trajetória do empreendedor, né? Ele vem numa toada, de repente, né, há uma mudança de rumo e você precisa redirecionar. E, principalmente, também antevendo a área da saúde como promissora e chegamos, sem dúvida alguma, talvez no momento mais propício para se falar em saúde, né, que foi em função da pandemia. Exatamente. A gestão que você faz, assim, para que a gente entenda, acho que é isso, né? Por exemplo, quando a gente bate um carro, a gente não liga para a seguradora, né? Liga para a corretora, né? Para aquela pessoa que nos atende, né? Que é o nosso Exatamente. contato direto. Então, acho que esse primeiro contato mostra a importância que vocês têm no processo, né? Exatamente. A Safe, ela faz isso, né? Isso é um diferencial nosso, porque a gente fala no momento mais importante, né? O momento que você está, às vezes, dentro de um hospital, precisando de uma internação, e você tem uma parafernália de burocracia e que você não está compreendendo por onde seguir. Então, esse é um dos diferenciais. Mas, aliado a isso, né, a gente cuida das pessoas, mas também precisa pensar nos resultados das empresas, né? Porque, querendo ou não, nós, como empresários, temos que investir na saúde dos nossos colaboradores, é uma obrigação social, né? Eu acho que, além de ser uma obrigação social, é muito importante você saber que quando você tem seus colaboradores saudáveis, né, que você pode contar, é uma via de duas mãos, não tem jeito, né? É muito triste você ver um colaborador seu perdendo a saúde ou precisando de algum atendimento e você não oferece essa capacidade de cuidá-lo, né? Então, isso para nós, eu acho hoje é super importante esse compromisso, né? E de fato, nós também exercemos essa responsabilidade. Kátia, assim, eu posso falar porque eu me relaciono muito com os grandes empreendedores, né? E eles sempre falam em nome da empresa, mas a empresa é a forma que ele pensa, né? Ela age como o grande gestor pensa, né? Então, esse lado humano, tenho certeza que está ligado à sua linha e da sua irmã de liderança, né? Então, esse traço vai. Muitas vezes, quando acontecem as sucessões ou a sucessão, as empresas sentem, né, um choque, né, mexendo um pouco na cultura, porque é uma nova cabeça, Exatamente. né, que já vem olhando um pouquinho mais abaixo do traço, né, para ver quanto sobrou, enfim, aí começa a mexer. Então, certamente, né, a forma como a Safe ou o Grupo Safe atua é a forma como você e a sua irmã pensam e administram os seus negócios. Agora, um ponto que você trouxe que é importante, até porque eu queria trazer também para a realidade que nós estamos vivendo, né? Conversei outro dia com alguns profissionais da área da saúde e eles me disseram, olha, a saúde brasileira, os planos de saúde são um dos mais baratos do mundo, mas nós temos um salário mínimo, que é um dos mais baixos do mundo, e o Big Mac mais caro do mundo, né? Ou seja, o nosso bolso sofre muito com o valor da saúde que nós investimos aqui. Realmente, se a gente for fazer uma comparação mundial, né, os planos de saúde ou o que se paga por saúde ainda é aquém do que se cobra lá fora, e muitas vezes é o ganho que está fazendo a diferença, o nível de ganho? Ah, com certeza, porque se você parar para pensar hoje, e quando a gente fala na questão do sinistro, do custo, se você pensar hoje que você pega na média um custo per capita por pessoa de 130, R$ 140, como é que você paga essa conta médica no final? Eu estou falando assim, né? Você tem um custo ali de 130, R$ 140, aonde você tem uma legislação, né? E ninguém está dizendo que não tenha que ter, está tudo correto, mas assim, você tem total e restrito, amplo acesso à saúde, por esse custo. Eu acho que a gente vai ter que repensar esses modelos, porque 130, R$ 140 com acesso irrestrito, para você fazer o que você quer, então aí é que eu digo, cabe a nós tentarmos, não é controlar a utilização, né? Parece que a gente ouviu falar isso diversas vezes, mas conscientizar também a população, olha, vamos valorizar o que a gente tem, porque se você hoje pensar na saúde pública, você não tem condições, você não tem respaldo. Então, por que também nós, como funcionários, colaboradores de uma empresa, por que também não vamos ser educados
a usar esse benefício, a cuidar desse benefício. Existe uma responsabilidade compartilhada. A gente tenta trazer isso para dentro das empresas, para que o RH também faça esse movimento, o RH tenta fazer, mas eu confesso para você que eu acho que a gente tem que fazer mais campanhas, mais movimentos para a nossa sociedade, para que as pessoas participem ativamente dentro das suas empresas, não como uma obrigação da empresa, porque não é uma obrigação, né? Eu digo, é uma obrigação social, não legislação. Então, se ela é uma obrigação social, por que eu também não posso contribuir? Por que eu também não faço esse cuidado, esse controle? Não, mais um privilégio do que um direito, né? Agora, essa ideia da coparticipação, né, dos planos, né, que é muito forte lá fora, nós estávamos mal acostumados. Realmente aqui a gente pagava e, como você disse, né, usava tudo, laboratórios, médicos, né, hospitais, sem colocar um tostão. Essa coparticipação, ela veio para ficar, ela deve ser a realidade do amanhã, porque também nós temos uma população, né, que está envelhecendo, enfim, né, então esse custo per capita deve se elevar um pouquinho também. Você acha que ela veio para ficar? E outra coisa também que eu te pergunto, já com uma prestação de serviço, vale reavaliar o plano que a gente tem periodicamente, de repente uma seguradora tem uma condição melhor, vale isso? Vale. Bom, primeira pergunta, coparticipação já é uma realidade. Eu digo às vezes que tem empresas que elas subsidiam um valor um pouco menor na parcela per capita. Eu digo, olha, eu acho melhor que você subsidie mais e coloque uma boa coparticipação, porque você acaba cuidando da saúde e, ao mesmo tempo, o funcionário vai ficar mais contente, porque você, com a coparticipação, você realmente reduz a sua despesa com o plano de saúde, né, porque você consegue descontos maiores, e acaba engajando o colaborador. E tem um detalhe, quando você não subsidia a integralidade do plano, né, esquecendo um pouquinho a Copay, você começa a fazer seleção de risco dentro da empresa, porque eu entro se eu preciso. Se eu não preciso, eu não entro. Na hora que eu precisar, eu quero entrar. Tudo bem que se você entrar depois, você tem a carência. Mas no momento que a empresa diz, olha, vamos colocar o plano de saúde, eu só pago 50%, ou 40%, ou 30%, eu tenho essa questão que eu posso pagar, ter uma conta maior com a sinistralidade, porque só vai entrar quem está precisando, ou é a grávida, ou que tem o filho com alguma patologia, enfim, né? Então, é por isso que eu oriento, eu digo, olha, será que vamos pagar um pouco mais per capita e colocamos uma Copay maior? Você vai unir o útil ao agradável, né? Então, isso é um ponto importante. A coparticipação, ela só é descontada em alguns procedimentos. Então, hoje eu só tenho desconto de Copay, se tiver no contrato, para uma consulta em pronto-socorro, para uma consulta eletiva ou alguns exames laboratoriais, tá? Para internação, não há coparticipação, tá? E, na verdade, por que a coparticipação hoje ela é colocada? E é importante, porque, pegando até um gancho, então eu realizo hoje um exame, e isso também é uma coisa que a gente traz essa consciência dentro das empresas. Os seus exames, eles têm uma validade, né? Então, normalmente, quando eu vou para um outro médico, normalmente é padrão, médico, olha, tais exames. Então, a gente sempre faz uma cartilha para os colaboradores, olha, pergunte ao seu médico, leve os seus exames. Tem exames que eles têm validade de 90 dias, 6 meses. Então, se o médico já tiver aqueles exames, você não vai precisar repetir, né? Então, são esses cuidados que a gente orienta, né? Lógico, se tem a Copay, aí ele vai cuidar mais ainda, porque vai sair do bolso, né? Então, é importante a coparticipação hoje. Respondendo à segunda pergunta, eu digo hoje plano de saúde é como um seguro de automóvel, né? Então, nós da Safe, mesmo que o contrato dos nossos clientes tenham permanência de 24 meses, 36, nós fazemos estudo de mercado todo ano, porque eu acho que a concorrência, ela estimula bastante, né? Então, eu digo assim, olha, o que a gente tem de novo, o que a gente pode implementar, o que a gente pode rever na rede, olha, e uma coisa a gente faz também, não só auditoria, mas o nosso BI, a nossa inteligência artificial, também traz esses elementos de parâmetros entre hospitais.
Então, eu faço também esse trabalho para as empresas de mostrar, olha, você tem um determinado hospital, o funcionário botou o pé nesse hospital, ele já sai de 600, 700 reais de uma despesa, né? E muitas vezes você tem um hospital similar ou tão bom quanto, que você vai ter 50% desse valor de despesa, né? Então, são formas que a gente traz, soluções para a empresa, porque não adianta só trazer o problema, né? Tem que trazer a solução, e a gente traz essas soluções, e muitas vezes a gente traz essa experiência para o médico da empresa ou para o próprio RH, olha, vamos conhecer esse outro recurso, porque o médico, ele gosta de conhecer. Muitas vezes, puxa, interessante. Então, Elias, se a gente conseguir, dentro dessas mudanças, né, de paradigma, 10, 15% de uma população dentro da empresa, então você imagina isso na ponta do lápis, o que representa. Então, eu digo assim, a gente faz a revisão anualmente, mas mais do que fazer a revisão e trazer uma redução, é fazer o trabalho, isso a SAFE faz com muita força, muito empenho, é a regularidade da informação mensalmente do que está acontecendo na empresa. Então, assim, nós somos hoje vigilantes e auditores do plano de saúde dentro das empresas, viu? Muito bom, e é disso que a gente precisa, com certeza. Ô, Kátia, eu vi uma entrevista tua, né, e vou trazer uma frase aqui que você disse que me chamou bastante atenção, justamente pelo que eu ouço nas conversas com os empresários, né? Abre aspas. Crescer é uma necessidade de mercado, né? Não estamos tão grandes ao ponto de não conseguir ter um olhar customizado para o cliente. E não somos tão pequenos ao ponto de conseguir suportar a operação dos clientes da forma que idealizamos. Você disse isso, e pelo que eu tenho conversado, né, com vários empresários, eles dizem o seguinte: olha, quando eu era pequeno e me tornei uma empresa média, foi assim, nem percebi. Mas na hora de ser uma empresa média e me tornar uma empresa grande, doeu, né? Mexeu, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse conceito. Acredito que você, se já está como uma empresa grande, ou então está nesse caminho de uma empresa grande, queria saber se realmente essa frase se confirma. Sim, a gente sempre tem aí um caminho, se diz a dor do crescimento, né? Então, principalmente quando a gente começa a perceber que o nosso número de colaboradores começa a aumentar, né? Então, você tem conflito de gerações, os mais diversos conflitos, e eu sempre digo, a gente hoje é uma prioridade cuidar do nosso time, dos nossos colaboradores. Eu acho que a maior dor do crescimento é em relação aos nossos clientes internos, ao time, porque você precisa estar muito conectado com a necessidade das pessoas. As pessoas cada vez mais, principalmente agora depois da pandemia, elas estão com outros objetivos, com outras ideias, e a gente precisa do time engajado, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa de um time, né? Então, isso eu vejo como uma das principais dores, né? A outra dor que eu vejo do crescimento realmente é não perder o DNA do atendimento, né? Eu digo assim, a lucratividade é super importante, mas quando a gente deixa de ser uma empresa que olha para o cliente com um olhar como eu gostaria de ser atendido, e eu penso só no que eu tenho que fazer para os acionistas, só na rentabilidade, acabou. Eu deixei de ter aquele DNA de atendimento. Então, quando eu digo assim, nós não somos tão grandes ao ponto de não conseguir ter uma operação customizada de acordo com a tua necessidade e tão grandes ao ponto de não conseguir olhar para você com esse cuidado, é uma realidade, né? Então, me assusta muito crescer e deixar de olhar para o meu cliente ou deixar que o meu cliente se torne mais um, ou que no momento que ele tem uma dor, aonde ele acessa, aonde ele recorre, né? Então, eu acho que é possível, sim, crescer sem deixar de ter o seu cliente como foco principal. E a SAFE, para nós, o nosso cliente é a maior riqueza que a gente tem. Certamente você vai encontrar olhos brilhantes para continuar olhando com carinho e atenção
os seus clientes, né? E isso que você me falou me fez relembrar fui tomar um café uma vez com a fui almoçar e depois fui tomar um café na Copenhague com um amigo meu e pedi aqueles chocolates maravilhosos. Até posso falar com água na boca, porque Também. eu tive o orgulho de comer uma inhabenta do pé, né? Porque eu biografei o Celso Moraes, dono da Copenhague. Então, nós fui Que na fábrica, legal, peguei na do pé, né? E nós que estávamos legal. lá e eu pedi tal. Quando eu fui pagar a conta do café, eu falei, nossa, é elevado o preço, né? Eu falei, olha, nós estamos no shopping, né? Com toda a segurança, conversando, né, tranquilamente e tal, e você gostou? Ele falou, eu amei. Eu falei, então nós temos que rever o conceito do caro e do barato, né? Então, se tudo isso, né, preencheu e superou a tua expectativa, então não é tão caro quanto a gente imagina, né? Então, a gente estava... Exatamente, eu Olha, penso assim. é... Ô, Kátia, deixa eu falar baixo, a Karen está aí do lado? Não, a Não. Karen não está do lado. Então, me conta como é que dá certo uma sociedade de irmãs, mais de 20 anos juntos, como é que é isso daqui? Esse é o segredo da empresa familiar. É um casamento que deu super certo. Na verdade, eu e a Karen, é até engraçado, a gente tem uma conexão muito forte nos pensamentos. Nós pensamos, às vezes eu falo uma coisa, olha, eu falei exatamente isso agora que você falou. Então, às vezes a gente vai montar uma estratégia, as estratégias são muito semelhantes. O que nos diferencia e que dá super certo é assim: eu sou muito empreendedora, eu sou muito criativa, eu não tenho parada, eu estou sempre, como eu falei para você, se eu vejo alguma coisa aqui, daquilo eu já venho uma ideia, eu já quero, sabe, elaborar alguma coisa diferente para o meu cliente, já vem 1000 ideias. E a Karen, ela é quem administra praticamente todas essas ideias, né? Faz acontecer. Então, hoje, para você ter uma ideia, toda a diretoria executiva que está ligada a ela, gestão médica, tudo está nesse guarda-chuva, né? Porque realmente o olhar dela para administrar, para auditar, para estar com esse time é muito forte. Então, ela brinca assim, que eu sou a pipa, né? E que ela fica aqui. Se ela soltar muito a pipa, eu vou embora. E se ela prender muito aqui, ela perde a mente criativa. Então, eu acho que essa medida que ela tem, que horas ela solta e horas ela diz, opa, você está ficando muito longe, está na hora de voltar. Tem respeito, né? Tem muita transparência, muita credibilidade entre nós, e não acho que é só pelo fato de sermos irmãs, porque a gente, né, sabe também de tantas histórias tão tristes, às vezes, de irmãos que não deu certo, enfim. Mas eu acho que eu tive desde cedo uma responsabilidade meio de mãe que foi imputada para mim muito cedo, que a minha mãe dizia, olha, você tem que cuidar da sua irmã, olha, você não vai para lá sem a sua irmã, tudo você tem que fazer com a sua irmã. Então, acho que eu incorporei isso, Elias, e não me vejo a minha história, a minha vida sem a Karen, não me imagino sem ela. Implementação linda, né? Que com certeza, né? Tanto pessoal quanto profissional. Isso é um ganho muito grande, muito grande. Kátia de Boer, olha que alegria tê-la aqui, né? Uma delícia conhecer a tua história. Obrigado pela aula sobre gestão, né? De seguro-saúde. E eu queria muito que você deixasse, então, uma mensagem para a gente. Falei, né? De empoderamento feminino. Empoderamento é isso, né? Realmente enfrentar, lutar, vencer problemas e, principalmente, transformar muitos deles em oportunidades e saber conciliar os vários papéis que você desempenha na sociedade, com certeza. Então, deixa uma mensagem para a gente. Eu digo que, assim, a capacidade profissional, de crescimento, seja em qualquer coisa que você escolher, independe se você é homem ou mulher, né? Está mais no seu DNA, na sua entrega, no que você faz. Eu acho que a mensagem tem que ficar para todos, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Essa juventude que está vindo aí, né? Lógico que as mulheres estão vindo com um papel fortíssimo e os meninos que se cuidem, mas eu acho que a gente tem que ter um lugar de destaque, não porque somos mulheres, mas porque realmente somos diferenciadas, porque somos competentes no que fazemos, né? Eu nunca quis ter uma oportunidade porque sou mulher. Eu quero ter as oportunidades porque sou competente naquilo que faço.
Eu acho que é essa a mensagem. E automaticamente você se torna um ser humano empoderado, seja homem ou mulher. Eu acho que ambos são importantes e se complementam, né? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que empoderamento, assim como sucesso, né, é uma forma muito simplória, né, de representar, né, uma sequência, né, de valores. Então, a gente fala, uma palavrinha parece que explica tudo. Não explica, não. Tem muito suor, né, tem muita Oh, transpiração, muitas lágrimas, né, e, claro, também muitas conquistas em função disso é tudo. Cátia verdade. de Boer, olha, obrigado, uma alegria, e eu brinco sempre aqui que esse é o primeiro, é a primeira edição da biografia. Depois a gente vai atualizando, tá? Biografias fica à tua disposição. Querido, um prazer, um grande beijo, um abraço, viu? E estamos aqui à disposição. E já fica um convite para você. Nós teremos agora, dia 7 de outubro, um evento HR First Class, direcionado para os maiores heads aí das grandes empresas, com um tema super importante, o funcionário do futuro. E eu acho que um tema super interessante, essa iniciativa a gente começou há 4, 5 anos com Marcos Scaldelai, você deve conhecer, ex-presidente da Bombril. Já foi entrevistado aqui no programa. Exatamente. Então, ele está à frente nesse projeto há 4 anos conosco, e sempre são temas que a gente traz para os heads extremamente relevantes. E nós temos um comitê de algumas grandes empresas, onde participam Wikibold, Scania, Bridgestone, e eles definem os temas conosco, e o tema que ficou é exatamente isso, que as pessoas esperam, né, os colaboradores agora pós-pandemia, que as pessoas estão buscando, e os jovens que estão chegando. Então, acho que vai ser um tema bem interessante aí. Muito bom, com certeza vamos querer acompanhar sim. Cátia de Boer, Maravilha. diretora comercial da SafeCare e também CEO da Safe Group, conosco aqui no Biografias. Obrigado, Cátia. Olha, foi uma alegria Obrigada. estar com você e até o próximo, então, programa. Obrigado, pessoal. Olha, inscreva-se no canal, dê o seu like, faça tudo que você tem direito aí para continuar com a gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo.